Vamos agora à unidade 2, falar sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a sigla LINDB. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela está disposta no Decreto-Lei de número 4657 de 1942. Antigamente, ela era conhecida como Lei de Introdução ao Código Civil. Ela é uma norma de fundamental importância em todo o ordenamento jurídico, pois atua como a lei sobre a lei, ou norma do sobredireito. Seu objetivo não é regular diretamente as relações jurídicas privadas, como faz o Código Civil, mas sim disciplinar as normas jurídicas brasileiras em geral, independente do ramo do direito a que pertencem, como direito civil, penal ou administrativo. A LINDB estrutura-se em torno de 3 grandes temas: a vigência das leis, os métodos de interpretação e integração e o conflito de leis no tempo e espaço. Quanto à vigência, esta seção ela trata pelo processo pelo qual uma lei entra em vigor e as regras de sua revogação, garantindo a segurança jurídica. A publicação. Vamos falar agora sobre a publicação e a vacatio legis. A publicação, a lei se torna obrigatória após ser oficialmente publicada. A publicação, ela é um requisito de eficácia da lei. A vacatio legis é um período do vazio legal. É o período entre a data da publicação e a data em que a lei entra efetivamente em vigor. Esse prazo, ele serve para dar tempo para que os cidadãos e operadores do direito tomem conhecimento da nova norma e se adaptem a ela. A regra geral, ela está contida no artigo 1º desta lei, que diz o seguinte: salvo disposição contrária, a lei ela entra em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada. O parágrafo 1º desse artigo 1º, ele diz que nos estados estrangeiros a obrigatoriedade da lei brasileira inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Quanto à obrigatoriedade do cumprimento, o princípio da obrigatoriedade ele está contido no artigo 3º desta lei. Uma vez que a lei entra em vigor, presume-se seu conhecimento de todos. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Este princípio ele consagra Este artigo ele consagra o princípio da ignorantia legis nemine excusati, que significa que a ignorância da lei, ela não desculpa ninguém. Quanto à revogação das leis, o princípio da continuidade, ele está contido no artigo 2º. A lei, ela tem vigor até que a outra modifique ou a revogue. Esse artigo 2º, também em seu parágrafo 1º, ele diz o seguinte, que essa revogação ela pode ser expressa ou tácita. Expressa é quando ele declara explicitamente a revogação anterior, e a tácita é quando a lei posterior ela é incompatível com a lei anterior, regulando de forma inteira a matéria. Quanto à irreversibilidade da revogação, ela está contida no artigo 2º, parágrafo 3º. A lei revogada, ela não pode voltar a vigorar por lei revogadora, ter perdido sua vigência, salvo disposição expressa em contrário. Quanto à interpretação e integração das normas. Esta seção, ela define que o juiz deve agir diante da norma, interpretação e o que fazer quando a norma falha, que seria a integração. A integração, ela está contida no artigo 4º, onde o juiz ele não pode se eximir de decidir alegando que a lei é omissa. Esse artigo 4º, ele diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Ela é uma ordem taxativa e subsidiária para a integração do ordenamento jurídico. Quanto à interpretação teleológica ou social, ela está contida no artigo 5º. Ela impõe uma diretriz de interpretação ao magistrado,
voltada para a realidade social contemporânea. E diz o seguinte, esse artigo 5º: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Esse artigo é uma base para a interpretação sociológica e teleológica finalista da norma. Vamos abordar agora sobre a segurança jurídica e aplicação da lei no tempo. Essa seção, ela fala da irretroatividade da lei e da proteção das situações jurídicas consideradas. O artigo 6º, ele diz o seguinte: a lei em vigor, ela terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Esse artigo 6º, ele trata da irretroatividade da lei, garantindo a estabilidade das relações jurídicas. Quanto ao conflito das leis no espaço, o artigo 7º ao 19º compõem o núcleo do direito internacional privado brasileiro. Elas são normas indiretas ou indicativas, pois não resolvem o caso materialmente, mas sim indicam qual é a legislação, brasileira ou estrangeira, competente para reger situações com conexão internacional. Essas regras são baseadas nos chamados elementos de conexão, como domicílio, o local da situação do bem ou local da constituição da obrigação, que definem o estatuto legal aplicável. Quanto ao estatuto pessoal, que diz respeito à lei do domicílio, o artigo 7º, ele estabelece que essa lei pessoal de um indivíduo é determinada pelo seu domicílio e não pela sua nacionalidade. O artigo 7º, ele fala o seguinte: a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Quanto ao Estatuto Real, ele fala da lei da situação da coisa. O artigo 8º, ele trata de bens, adotando a regra de que o regime jurídico de um bem, ele é determinado pelo local onde ele se encontra. E o seguinte, o artigo 8º, ele fala o seguinte: para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Ou seja, dos bens imóveis, é a lei do local onde o imóvel está, e dos bens móveis em transporte, a lei do domicílio do proprietário. Quanto ao Estatuto das Obrigações e Contratos, diz respeito ao artigo 9º e estabelece que a lei é aplicável a uma obrigação, como o contrato é a do local em que ela foi constituída. No artigo 9º, fala o seguinte: para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constitui. No caso, obrigações contratuais, é a lei do local onde o contrato foi firmado. E a obrigação a ser executada no Brasil, de forma essencial, ela deve ser observada ainda que o contrato tenha sido celebrado, se o contrato foi celebrado no exterior. Quanto ao estatuto sucessório, esse estatuto ele é tratado no artigo 10 e ele trata da sucessão por morte, aplicando a lei do último domicílio do falecido, como uma importante ressalva em favor dos herdeiros brasileiros. Diz o seguinte, o artigo 10: a sucessão por morte ou por ausência obedecida à lei do país em que era domiciliado o decujus, ou seja, o falecido. Se a lei pessoal do decujus for mais favorável ao cônjuge ou aos filhos brasileiros, a lei brasileira ela lhe será aplicada. Isso é o artigo 1º, né? Que está disposto no artigo 1º. Então, a regra geral é o último domicílio do falecido. E a ressalva é que a lei brasileira ela se aplica se for favorável aos cônjuges e ao filho. Quanto à cláusula de ordem pública, que é o limite à lei estrangeira, diz o artigo 17, as leis, atos e sentenças de outro país, bem como declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional e ordem pública e os bons costumes.
Esse artigo 17, ele é o dispositivo mais importante para limitar a aplicação da lei estrangeira no Brasil, garantindo a que a soberania e os valores nacionais eles sejam respeitados. Vamos falar agora sobre inovações na aplicação do direito público. O artigo 20 a 30 da referida lei que nós estamos tratando, introduzidos pela Lei 13.655 de 2018, elas são normas do direito público que buscam combater o excesso do formalismo, o ativismo judicial administrativo não fundamentado e a insegurança jurídica, exigindo que as decisões públicas elas sejam mais previsíveis e baseadas em suas consequências reais. Quanto à consideração das consequências práticas contidas no artigo 20, este artigo ele exige que a autoridade ou juiz ou administrador considere o impacto de uma decisão na realidade social e econômica antes de aplicá-la. Diz o seguinte, o artigo 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, diz respeito ao consequencialismo. Quanto à motivação e regime de transição, contido no artigo 21 e 22. Esses dois artigos, eles estabelecem padrões mais rigorosos para a motivação de decisões que imponham ônus e alterem entendimentos prévios. Decisões que impõem sanções ou invalidam, ela está contida no artigo 22. Este artigo visa combater a justificação, motivação em decisões punitivas ou anulatórias. Diz o seguinte, o artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administradores. O regime de transição para a mudança de entendimento, ele também está contido no artigo 23. Diz o seguinte, o artigo 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre normas de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição, quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. Nesse sentido, esse artigo 23, ele visa mitigar o impacto negativo das mudanças abruptas de entendimento por parte do poder público, especialmente quando a norma original era vaga ou genérica. Ele protege a confiança do cidadão e do administrador, que agiu de boa fé sob a orientação anterior.